Olá, eu sou a doutora Jaqueline Ney, médica certificada em medicina do estilo de vida, e esse é o HealthCast. Que MEV é essa? E a gente, nessa segunda temporada, está trazendo pessoas ilustres, colegas médicos ilustres, para falar como eles veem e como eles aplicam a medicina do estilo de vida na prática clínica. Hoje, eu tenho a honra de receber, num episódio de estreia dela em podcast, Exatamente. uma querida de todos nós, de muitos casais que já tiveram pelas mãos dela a realização de um sonho de realizar, de ter o seu bebê no colo. Eu fico até emocionada, porque eu conheço o trabalho da Rogéria de perto. Obrigada, Vivo Jaque. muito essa parceria com ela, né, há muitos anos, desde que eu migrei da terapia intensiva para a nutrologia. A Rogéria foi a minha primeira parceira de trabalho direta. E nós já vivemos algumas histórias muito emocionantes juntas. E hoje está aqui, doutora Rogéria Coelho, para Obrigada, vocês. Jaque. Muito obrigada por ter me convidado. Me sinto honrada de estar aqui com você, fazendo parte aí do grupo da medicina de estilo de vida, né? Podendo participar junto com vocês e acrescentar um pouquinho da minha experiência, né? Durante a minha carreira, durante a minha vida, lidando com esses casais aí, com essa dificuldade de engravidar, minhas pacientes com endometriose, que a gente sabe que é uma doença extremamente inflamatória, que está relacionada à questão da medicina do estilo de vida. Então, é assim, muito obrigada por esse convite, Jaque. Gente, vocês vão ouvir histórias com certeza emocionantes e impactantes do dia a dia da Rogéria. É isso que ela vive. Eu falo É. muito para ela que ela traz muita esperança. Estar diante dela e ouvir todos os depoimentos de pacientes que já passaram por ela traz muita esperança a essas mulheres que muitas vezes já chegam desistindo dos seus sonhos, né, Rô? É. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que começou a sua trajetória na ginecologia e trabalhando com a infertilidade diretamente. A minha experiência com infertilidade, ela vem de muito longa data. Eu comecei a me interessar, assim, logo depois que eu acabei a residência, comecei a trabalhar. No início, trabalhava muito com obstetrícia também. E aí, eu me encantei com a infertilidade porque eu gosto de estudar e eu acho que é uma coisa que ela acaba me levando a estudar cada vez mais e descobrir as coisas. Então, eu tenho meio que um espírito meio detetive, eu gosto disso, eu gosto de raciocinar clinicamente sobre o caso. Então, Todo isso bom me médico tem um instiga pouco de muito. FBI, né, Tem Rô? um pouco de FBI. Todo tem, bom médico. Tem. Então eu me sinto assim, ai meu Deus, eu tô tipo uma detetive, eu sou uma detetive, mas assim, porque isso me aguça e eu gosto muito, eu gosto do caso difícil, eu pego muito paciente difícil, mas assim, porque é muito complexo esse processo da infertilidade, não é uma coisa tão simples, né? Porque na verdade a vida é um milagre, né? A vida é um milagre. Uau. Ela é muito simples, né? A gente pensa no processo da fecundação como uma coisa muito simples, mas não é simples. Ela envolve muitos processos, ela tem muitos vieses. Então, a coisa não é tão simples como a gente pensa. E, assim, eu comecei a me interessar isso em 1995, mais ou menos. Então, a partir dali, eu comecei Que a estudar. Eu fiquei incrível. 7 anos no Instituto de Ginecologia do FRJ, no ambulatório de infertilidade, lá que eu fiz meu mestrado, né, em fertilidade também, na época foi endometriose. E durante assim, a minha carreira, eu fui me aprimorando, porque eu queria aprender mais. Eu ia percebendo os meus limites dentro da própria investigação e tratamento da infertilidade. Eu falo, não, mas eu quero saber fazer isso também. Então, eu quero aprender isso também. Eu quero ajudar até que eu cheguei ao ponto máximo, que foi a questão da reprodução assistida, que é o top. Então, você já passou por todas as etapas, já investigou tudo, já tentou todos os tratamentos. Então, agora eu vou para a reprodução assistida e até nisso eu cheguei e também me especializei nisso. Então, assim, ó, agora eu completei o ciclo e eu posso realmente ajudar esse casal completamente. Isso foi me dando muita bagagem em relação às outras especialidades, cirurgia minimamente invasiva, laparoscopia, esteroscopia, a parte de cirurgia de trompa. Então, eu acabei, assim, acumulando muito conhecimento dentro de tudo que eu faço hoje. Quantos anos de profissão, Rô? Eu tenho mais de 30 anos de formada. Eu me formei muito cedo, né? Eu tenho mais ou menos 36 anos de formada. Então, são muitos anos. Infertilidade, há praticamente quase 30 anos. Quando que você começou a perceber a mudança do estilo de vida, estruturada através dos 6 pilares da MEV, como uma ferramenta de tratamento não só da mulher que vive a infertilidade, mas do casal infértil? Isso. Eu comecei a perceber isso à medida que eu fui observando. Então, você vai vendo que, ao longo dos anos, eu faço isso há mais de 30 anos. Então, o que a gente observava antigamente? Então, nós tínhamos mais alterações pontuais
que tinham incidência maior na população. Então, eu vou te dizer o que acontecia antigamente. Você tinha muita doença inflamatória pélvica, então você tinha a obstrução tubária como uma causa, assim, gritante de infertilidade, e tinha a questão do fator masculino, mas não da forma que você vê hoje. Então, eu acho assim, que você vai percebendo, que eu percebi ao longo dos anos, é que essa mudança do estilo de vida dos próprios homens em relação à sedentariedade, a sono ruim, a ficar muito tempo em computador e celular. Então, isso aí foi causando no homem. E outra coisa, o uso de esteroides quando são jovens, porque eles querem ficar fortes. Então, Sim. tudo isso vai levando a dificuldades hormonais. Estresse E também. estresse muito alto, a vida estressante, que acaba levando à infertilidade masculina, que hoje a gente vê muito no consultório. Então, assim, às vezes o paciente é jovem, o homem é jovem, Sim. o menino jovem, mas que já está com uma alteração importante de sêmen por conta dessas alterações de estilo de vida. Alguns casos que a gente compartilhou, todos eram casais jovens. Sim, jovens. Então, assim, a gente fica com pena, mas isso tudo tem que ser orientado quando você faz a consulta Sim. e você vai detectando onde estão os problemas, né? Então, ao longo dos anos, o que eu fui observando? Que isso aí foi piorando muito. Então, a gente foi vendo casais mais jovens com infertilidade. Isso é uma questão. Por outro lado, a gente tem a questão da mulher adiar um pouco essa questão da maternidade dela. Então, já que você entende, eu tenho uma célula que se formou em mim, né, que é o meu óvulo, dentro do útero da minha mãe, Sim. né? Então, quando eu tenho essa célula com 18, 19, 20 anos, ela está na sua propriedade e não está sofrendo as alterações do estilo de vida ainda na vida dela. Mas à medida que você vai envelhecendo, o que acontece? Você vai ter influência do meio ambiente sobre essa célula, Sim. que não é trocada, é a mesma que você tinha dentro do útero da sua mãe quando você foi gerado, olha só. E aí, quando você tem 39 anos, essa célula tem 39 anos. Entende? Então, ela é muito vulnerável em relação ao estilo de vida. E o que acontece? A pessoa tem que entender que quando você adia a sua maternidade, você vai estar por conta dessa situação, do envelhecimento celular. E isso você percebe, Rô, que vem mudando, então, ao longo do tempo. Do início da sua carreira, agora, né, mais de 30 anos depois, você percebe que esse fator MEV, que o fator da mudança do estilo de vida, tem ficado mais impactante na infertilidade desses casais. Sim, porque você observa, primeiro que se você vê uma população de 40 anos atrás, qual era o índice de massa, qual era a proporção de músculo e gordura, hoje em dia você vê que a população engordou muito, por conta de uma dieta baseada em carboidrato. Carboidratos de má qualidade e um estilo de vida totalmente errado. Então, você vê hoje uma paciente jovem, dificilmente você vai ver uma menina jovem entre 25 e 30 anos que esteja dentro dos padrões de massa corporal saudável. E a gente vê que é uma janela de oportunidade tão grande na vida desse casal. Sim, sim. De mudar, o que a gente chama de Sim. virar a chave, né? Virar a chave. Mudar o mindset. E, na verdade, essa família toda vai ser impactada, porque você trabalha com formação de famílias. De famílias. Então, assim, você já tem uma mudança de comportamento no seu estilo de vida, no processo do tratamento, você já vai cuidar do seu filho dentro desse perfil. Então, assim, na verdade, você acaba sendo uma multiplicadora daquele comportamento. Então, assim, eu tento ao máximo passar isso para paciente. Obviamente, a vida é feita de escolhas. Sim. Eu vou chegar e vou falar, olha, para você o melhor é isso, isso, isso. Bom, se eles vão seguir... Mas o primeiro passo é a consciência. E nós estamos aqui como multiplicadores de consciência. Exatamente. De dar essa informação. O primeiro papel do médico é como educador em saúde. Eu me vejo dessa forma. E assim, você é muito inspiradora, né, Rô? Eu vejo os pacientes falando isso de você também. A sua própria vida, o seu próprio estilo de vida inspira seus pacientes. Sim, eu procuro me cuidar o máximo que eu posso. Você sabe disso, eu faço exercício, me alimento bem. Então, assim, eu procuro fazer tudo para cuidar da minha saúde. Porque E eu digo com essa assim, rotina, hein, gente? trabalhando... Ela faz exercício. Olha, o pessoal dá desculpa. Aliás, já fiz hoje de manhã. Porque que acontece? Ainda tem que estudar, né? Sim. Tem que estudar, tem que trabalhar, ainda tem que malhar. Assim, não é fácil, realmente é desafiador pra gente. A gente tem falado sobre isso nos outros episódios. Sim. Tivemos um episódio só falando sobre a saúde do médico. Como é desafiador pra gente manter também os nossos pilares equilibrados. Não é fácil. Mas é fundamental. Não tem como passar também pro outro você passo. passa a ter muito mais, né, disposição física, a sua mente fica muito melhor a partir do momento que você se exercita e você está sempre ali, não se acomoda, não fica tão parada, sedentária. A gente sabe que a gravidade é sedentarismo, né? Com certeza. Hoje o sedentarismo já tem
uma influência maior do que o tabagismo sobre a saúde humana. Sentar já é o novo fumar, porque a gente vem diminuindo o tabagismo com as campanhas, Isso. ao longo do tempo, no Brasil e no mundo, mas o sedentarismo ainda, provavelmente vai ser essa próxima proposta aí de saúde pública que precisa impactar a sociedade. E o que você trabalha, na verdade, Rô, impacta a sociedade, que é a formação de família, o núcleo familiar forma a sociedade. Sim. Então, eu vejo muito isso. E eu queria que você comentasse um pouquinho como que você vê o impacto da medicina do estilo de vida na sua prática clínica. Se você quiser, inclusive, contar um caso que foi impactante para você, eu acho importante a gente compartilhar isso com os nossos telespectadores. Assim, sempre que você orienta o casal, porque às vezes você fica tratando o homem que tem uma alteração, né, no sêmen, que tem uma alteração grotesca, baixa de testosterona, tem uma produção de espermatozoide diminuída por conta do estilo de vida, tá obeso. Eu atendi outro dia um paciente, um casal, que esse rapaz me impactou. Eu vou contar o caso aqui, porque eu fiquei muito preocupada com ele. Um rapaz de 34 anos, que já está hipertenso, com resistência insulínica, obesidade abdominal, gordura abdominal assim grave. E, obviamente, ele estava com alteração seminal. Mas, assim, ele mesmo referia, doutora, eu me sinto mal, porque, assim... Aí comecei as perguntas, você dorme? Qual o seu horário de sono? Porque, assim, o que acontece também é que a coisa foi caminhando de uma forma que as pessoas ficam muitas horas acordadas, ficam até muito tarde. Sim. E comprometem completamente o seu ciclo hormonal. A gente sabe que isso afeta também. A relação do ciclo circadiano com o ciclo hormonal é exatamente. direto, né? Então, produção de melatonina pela pineal, o cortisol pela manhã, o GH pela manhã. Quer dizer, se eu fico até 3 horas da manhã acordada, né, eu vou comer alguma coisa que vai me dar fome, obviamente. E geralmente, o que eu vou comer? Vou tomar um refrigerante, vou comer o carboidrato, vou comer uma besteira. Porque tá cansado. O Tô cansaço cansado. pede o carboidrato. Pede o carboidrato para você levantar. Ou vou tomar muito café. Sim, né? Vou exagerar pede a cafeína. Cafeína, Também xantina. é inflamatória. Exatamente. Isso quando toma um Red Bull. Um energético, que tem doses altíssimas de cafeína. Exatamente. Aí o que acontece? Aí você vai dormir 3 horas da manhã, você não vai acordar às 6. Você vai acordar meio-dia. Então, aí você já engoliu todo o ciclo circadiano que você tem pela manhã da tua produção hormonal, que é o que te dá mais benefício. E aí você vai comer, você não vai comer mais nada, porque você dormiu até meio-dia. Pulou o café da manhã. Já pulou o café da manhã, já pulou o sol da manhã, já pulou refeições. Então, já começa tudo errado. E aí você vai vendo que isso não é um dia, são muitos dias, são meses, são anos. Então, quando você vai atender essa pessoa, ela já está comprometida. Exatamente, é a realidade, né? É a realidade. Isso é uma então, vivência na prática. É o meu dia a dia. Veja bem, em nenhum momento estou dizendo que uma pessoa que tenha sobrepeso ou que seja obesa não tem possibilidade de engravidar. Imagine. Nada a ver. Você vai na maternidade pública, você vai chegar lá, tem pacientes obesas que estão parindo. Sim, né? bebês saudáveis. Assim, então não, vem cá, o que aconteceu? É a insulina que está alta, ela tem uma resistência insulínica, ela tem um diabetes, ela não vai engravidar. Não é isso. Estou dizendo que quando você se dispõe a atender um casal que tem infertilidade, o que eu entendo? Houve um stop ali em alguma coisa. Exatamente. Alguma coisa não está correta. Concorda? Sem se você dúvida. por mais que você esteja obeso, a coisa funcionou bem, você engravidou em casa. Mas se você está me procurando, alguma coisa está impactada ali. E aí, eu tenho que descobrir onde está isso. E aí trabalhar a partir disso. E intervir, né? E intervir, entendeu? Se for a intervenção, se o emagrecimento fizer parte dessa intervenção, vamos orientar para emagrecer. Se a gente vai mudar o estilo de vida do homem e da mulher, isso a gente sabe que vai impactar, vamos fazer. Entendeu? E o que eu percebo, Rô, que você faz isso com muito acolhimento. Quando eu vejo isso, o seu olhar verdade. de acolhimento. Porque quando uma pessoa chega diante da gente, uma pessoa que tem um estilo de vida que está prejudicando a sua própria saúde a esse ponto, né, de causar infertilidade ou de ser um dos fatores que pode estar potencialmente causando a infertilidade do casal, a pessoa tem uma dor. Tem uma dor. E a gente tem que tomar empatia, né? E pra gente, né, enquanto profissional de saúde, todos os colegas que me ouvem nesse momento, a gente quer que essa pessoa chegue, a gente não quer afastar esses pacientes, a gente quer que eles cheguem até nós. Mas para isso a gente precisa ter uma ferramenta muito adequada de abordagem. E claro que qualquer ferramenta de abordagem, o primeiro passo é o acolhimento. Isso aí dá uma diferença muito grande no próprio tratamento, que é um tratamento estressante para o paciente também. Né? Ter essa segurança, doloroso, né, com né? você. A pessoa fica estressada, a pessoa fica nervosa, ela tem uma dor. Então, o acolhimento, ele ajuda muito nesse processo, que não é um processo fácil. A própria realização da própria fertilização,
todos aqueles altos e baixos, o uso de hormônios, tudo aquilo que... E a mulher principalmente, né? Sem Você sabe, dúvida. a mulher principalmente. Então, esse acolhimento, ele faz muita diferença no próprio tratamento. Eu acredito nisso. E conta Que uma também história. é a medicina do estilo de vida, né? Eu adoro ouvir as histórias da Rogéria, gente, porque a gente fica tão emocionada, feliz, esperançosa, né? E eu sei que quem busca esse assunto sobre infertilidade, os colegas que trabalham também com isso, é muito importante a gente ouvir essas histórias que trazem inspiração pra gente. Conta a sua história mais recente, assim, que você ficou, uau, graças a Deus que esse é meu propósito de vida, graças a Deus que eu trabalho com isso. Conta pra gente. Então, eu tive um caso agora de uma paciente, até ela vai ganhar neném agora, na verdade, vou fazer o parto dela amanhã. É uma paciente, ela está com gemelar, né? Eu fiz a fertilização, obviamente, depois de todo, para ela sofrer, uma paciente que sofreu muito, porque ela tinha endometriose grave, e ela fez uma primeira cirurgia de endometriose com ressecção intestinal, e ela ficou 23 dias no CT, ela quase morreu. Meu Deus. Então, essa menina, ela veio de uma história muito dolorosa. Essa questão dessa cirurgia, depois ela fez uma fertilização e a gravidez foi na trompa, olha só. O embrião implantou na trompa. Então, ela veio de um processo extremamente doloroso. Eu ficava assim, ai meu Deus, eu tenho que ajudar essa menina a ter um filho, pelo amor de Deus. Eu ficava com muita pena dela. Porque, assim, a gente vê que vem de uma história, né, muito dolorosa, muito, fico com muita peninha dela. E aí, eu acabei fazendo outras intervenções, eu tive até que acabar mexendo no útero, porque ela tinha uma adenomiose, e eu acredito que isso que acabou levando a essa implantação errônea desse embrião, porque ela tinha um útero que não era receptivo à implantação, e acabei preparando o útero dela para esse processo, e nós fizemos a fertilização e engravidou de gêmeos. São 2 meninos. E ela vai ganhar, eu vou fazer o parto dela. E ela brilha o olhinho quando ela fala disso, gente. Ela tá aqui com o olhinho brilhando. E eu tô feliz, assim, porque ela tá com 39 semanas. Quer dizer, eu consegui um gemelar com 39 semanas, num útero que já foi operado. Então, assim, isso para mim eu fico muito feliz, né? Obviamente que não depende só de mim, depende de Deus também. E principalmente, de tudo isso, do universo e tudo, eu acredito nisso também. Mas, assim, obviamente, meu trabalho também foi muito importante. Como instrumento, né, de Deus, para realizar o sonho dessas mulheres. Nesse sentido, eu sou uma pessoa que tem uma religiosidade. Então, eu fico muito feliz. Porque, imagina, né? É uma alegria muito grande você trazer uma criança saudável, né? Numa situação dessa. Depois de toda uma história dessa. Depois de toda uma história dessa. Uma história muito dolorosa. E, Rô, como que você criou tanta empatia com essas histórias de infertilidade? Então, eu também fui uma paciente de infertilidade no passado, porque eu tive endometriose, né? E eu passei por essa situação também. Mas antes de acontecer isso comigo, eu já tratava pacientes com infertilidade. A infertilidade sempre... Eu gostei demais de lidar com a infertilidade, entendeu? Eu me senti, assim, atraída pelo processo, né? Pela investigação, por tudo, pela complexidade do que é. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? São muitas situações e isso me deixa... E a medicina evoluiu muito nesse sentido do próprio diagnóstico, de outras coisas que nós fomos descobrindo ao longo desses anos todos. São muitos anos, né? Sim, sem dúvida. Eu imagino em 30 anos. 30 anos, em relação até à própria endometriose, né? Sim. Que é uma doença que inicialmente a gente tinha uma noção, hoje em dia a gente já vê como uma doença multidisciplinar. A né? base inflamatória, a né, questão também inflamatória e imunológica. Bem mais evidente atualmente, psicológica, quer dizer, que isso também a gente sabe que afeta demais a doença. Então, assim, são doenças que estão relacionadas a todos esses processos multidisciplinares e multifatoriais, né? Você vê que não é uma coisa só. Exatamente. Rô, a pessoa que ouviu esse nosso podcast, que é uma causa sensível para ela, que tem alguém da família, ou algum até colega nosso que queira entender um pouco mais da aplicação da medicina do estilo de vida já nesse campo de infertilidade do casal, como é que te acha? Fala pra gente. Sim, então, eu tenho... Como é que encontra você? Então, eu atendo aqui no Américas, né, do Bloco Samaritano aqui na Barra, e eu tenho o Instagram, doutora Rogéria Coelho /ginecologista, e tenho também um canal no YouTube chamado Viva Fértil. E também Facebook e TikTok. Mesmo nome, doutora Rogéria Coelho. Eu não tenho palavras para te agradecer. Imagina, de ter vindo Jaque, aqui. obrigada. Você sabe que é muito dinâmico.
o podcast, né? O nosso objetivo não é nem de longe esgotar o assunto. Não tem É trazer essa pílula de curiosidade, de conhecimento, de base científica também, da medicina do estilo de vida na prática clínica do ginecologista que trabalha com a infertilidade do casal e como isso é uma janela de oportunidade também para transformar a vida dessa pessoa, dessa família e da sociedade. Sim, Então, claro. é um prazer Muito para mim, minha obrigada, amiga, uma Jaque. alegria trazer você aqui. Você que foi a primeira que me levou para falar no Américas, Foi. eu saindo da terapia intensiva, migrando, ela falou, vem falar aqui no Universo Feminino. Foi. Você, Foi isso Virgínia. mesmo, Virgínia. Um beijo, querida, Fofa. se você estiver nos assistindo. Virgínia, um amor. E foi maravilhoso pertencer àquele grupo de mulheres fortes do Universo Feminino, né? Eu sim. migrando ainda de carreira naquele primeiro momento, há muitos anos atrás. Foi pré-pandemia isso, né? Foi pré-pandemia. E para mim foi uma coisa muito importante ver vocês ali trabalhando por essa causa tão nobre da saúde da mulher. Estamos gravando esse programa no Outubro Rosa, não sei ainda quando é que ele vai ao ar, né? Mas isso é uma causa muito sensível pra gente. Foi para mim no meu início de transição de carreira ali uma coisa muito importante. E recebo com muito carinho todas as profissionais. Obrigada, Jaque. Aqui, mas em especial essa minha querida que trabalha com sonhos. Obrigada. E que abençoa tantas famílias. Eu agradeço muito por você ter me convidado. E eu só gostaria de passar uma mensagem, né, para as nossas pacientes e dizer o seguinte, gente, por mais difícil que seja, não desistam do seu sonho. Para algumas, eu costumo dizer, para algumas é muito difícil, para outras é um pouco mais fácil. Mas o que importa é você ter fé e não desistir, porque em algum momento você vai conseguir alcançar o seu sonho. Que lindo. Gente, eu queria agradecer a todos vocês que assistem o Healthcast Que Meve é Essa. Continuem aqui com a gente, teremos novos episódios, novas temporadas. Um beijo para todo mundo e muito obrigada. Muito obrigada a todos.